Capítulo 10. No qual vamos ao palácio de Yezid, o rancoroso Taratir não confia no calculista, os pássaros cativos e os números perfeitos. O homem que calculava exalta a caridade do sheik. Ouvimos uma terna e arrebatadora canção. Pouco passava da 4ª quando deixamos a hospedaria e seguimos para a casa do poeta Yezid Abu Hamid. Guiados por um servo amável e diligente, depressa atravessamos as ruas tortuosas do bairro de Muaçã e fomos ter a um luxuoso palácio construído em meio de atraente parque. Beremiz ficou encantado com a feição distinta que o rico Yezid procurava dar à sua residência. Erguia-se ao centro uma grande cúpula prateada, onde os raios solares se desfaziam em belíssimos efeitos coloridos. Um grande pátio fechado por forte portão de ferro ornado com todos os requintes da arte dava entrada para o interior. Um segundo pátio interno, tendo no centro bem ordenado jardim, dividia o edifício em 2 pavilhões. Um deles era ocupado pelos aposentos particulares, o outro destinava-se aos salões de reunião, e a sala onde o sheik vinha muitas vezes cear em companhia de poetas, vizires e ulemás. O palácio do sheik, apesar da ornamentação artística nas colunas, era triste, sombrio. Quem reparasse apenas nas janelas gradeadas não poderia avaliar as pompas de arte de que todos os aposentos eram interiormente revestidos. Larga varanda, corrida com arcárias, sustentadas por 9 ou 10 colunas esbeltas e delgadas de mármore branco, com arcos recortados em fechadura, com as paredes forradas de azulejo em relevo e pisos em mosaicos, comunicava os corpos dos 2 pavilhões. E 2 soberbas escadarias, também do mesmo mármore, conduziam ao jardim, onde flores de formas e perfumes diversos cingiam um manso lago. Um viveiro cheio de pássaros, ornado também de rosáceas e arabescos de mosaico, parecia ser uma peça mais importante do jardim. Havia ali aves de cantos exóticos de formas singulares, de plumagem rutilante, algumas de peregrina beleza, pertenciam a espécies para mim desconhecidas. Recebeu-nos o dono da casa com muita simpatia, vindo ao nosso encontro no jardim. Em sua companhia achava-se um homem moreno, magro, de ombros largos, que não nos pareceu muito amável. Ostentava na cintura riquíssimo punhal, com cabo de marfim. Tinha um olhar penetrante, agressivo, e o modo agitado como falava era assaz, desagradável. É esse, então, o calculista, observou, sublinhando as palavras com tom de menoscabo. Admira-me a tua boa-fé, meu caro Yezid. Vais permitir que um mísero garopeiro se aproxime e dirija a palavra à nobre e encantadora Telassim? Não faltava mais nada, por Alá, és muito ingênuo, meu caro. E rompeu numa gargalhada de riso injurioso. Aquela grosseria revoltou-me. Tive ímpetos de repelir a descortesia daquele atrevido. Beremiz, porém, não se perturbou. Era bem possível até que o algebrista, naquele mesmo momento, descobrisse nas palavras insultuosas que ouvira novos elementos para fazer cálculos ou para resolver problemas. O poeta, mostrando-se constrangido com a atitude indelicada de seu amigo, observou. Queira desculpar, senhor calculista, o juízo precipitado que acaba de ser feito pelo meu primo El-Hadi Taratir. Ele não o conhece, não avalia sua capacidade matemática e está mais do que ninguém preocupado com o futuro de Telassim. Não o conheço, é claro. Não me empenho grande coisa em conhecer os camelos que passam por Bagdá em busca de sombra e alfafa, replicou o iracundo Taratir, com insultuoso desabrimento, sorrindo torvamente. E falando depressa, nervoso,
atropelando as palavras. Posso provar em poucos minutos, meu primo, que estás completamente iludido com relação à capacidade desse aventureiro. Se me o permitisses, eu o esborracharia com 2 ou 3 banalidades que ouvi a um mestre-escola de Mossul. É certo que sim, concordou Yezide. Poderás interrogar o nosso calculista e propor-lhe agora mesmo o problema que quiseres. Problema? Para quê? Queres meter em confronto o chacal que uiva e o lemá que estuda? Atalhou o grosseirão. Asseguro-te que não será necessário inventar problema para fazer voar a máscara ao sufita ignorante. Chegarei ao resultado que pretendo sem fatigar a memória, mais rápido do que pensas. E apontando para o grande viveiro, interpelou Beremiz, fixando em nós os olhos miúdos que dardejavam um brilho inexorável e frio. Responde-me, ó calculista do marreco, quantos pássaros estão naquele viveiro? Beremiz Samir cruzou os braços e pôs-se a observar com viva atenção o viveiro indicado. Seria a prova de insânia, pensei. Tentei contar tantos pássaros que voltavam irrequietos por todos os lados, já substituindo-se nos puleiros com incrível ligeireza. Ao cabo de alguns minutos, o calculista voltou para o generoso Yezide e disse-lhe: Peço-vos, ó Sheik, mandeis imediatamente soltar 3 daqueles pássaros cativos. Será deste modo mais simples e mais agradável para mim anunciar o número total. Aquele pedido tinha todos os visos de um disparate. É claro que quem conta certo número contará facilmente esse número mais 3. Yezide, intrigadíssimo, embora com o inesperado pedido do calculista, fez vir o encarregado do viveiro e deu prontas ordens para que a solicitação do calculista fosse atendida. Libertos da prisão, 3 lindos colibris voaram rápidos pelo céu afora. Acham-se agora neste viveiro, declarou Beremiz em tom pausado, 496 pássaros. Admirável! Exclamou Yezide com entusiasmo. É isso mesmo. Taratir sabia disso. Eu mesmo já o havia informado. A minha coleção era meio milheiro, feito o desconto dos 3 que agora soltei e de um roxinol mandado para o Mossul, ficam precisamente 496. Acertou por acaso, regogou estuante de rancor o terrível Taratir. O poeta Yezide, instigado pela curiosidade, perguntou a Beremiz: Pode dizer-me, amigo, por que preferiu contar 496 quando era tão simples contar 496 mais 3, ou melhor, 499? Posso explicar-vos, ó Sheik, a razão do meu pedido, respondeu Beremiz com altivez. Os matemáticos procuram sempre dar preferência aos números notáveis e evitar os resultados inexpressivos e vulgares. Ora, entre 499 e 493, não há que hesitar. O número 496 é um número perfeito e deve merecer nossa preferência. E que vem a ser um número perfeito? Perguntou o poeta. Em que consiste a perfeição de um número? Número perfeito, elucidou Beremiz, é o que apresenta as propriedades de ser igual à soma de seus divisores, excluindo-se, é claro, dentre esses, o próprio número. Assim, por exemplo, o número 28 apresenta 5 divisores menores que 28. 1, 2, 4, 7, 14. A soma desses divisores, 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14, é precisamente igual a 28. Logo, 28 pertence à categoria dos números perfeitos. O número 6 também é perfeito. Os divisores de 6 são 1, 2 e 3, cuja soma é 6. 1 mais 2 mais 3, 6. Ao lado do 6 e do 28, pode figurar o 496, que é também, como já disse, número perfeito. O rancoroso Taratir, que
sem querer ouvir novas explicações, despediu-se do sheik Yazid e retirou, porejando raiva, pois não fora a pequena derrota sofrida ao investir contra a perícia do calculista. Ao passar por mim, fitou-me assintoso, com ar de soberano desprezo. Peço-lhe, senhor calculista, desculpou-se ainda o nobre Yazid, que não se sinta ofendido com as palavras de meu primo Taratir. Ele é de temperamento exaltado, e depois que assumiu a direção das minas de sal, em Alderid, tornou-se irascível e violento. Já sofreu 5 atentados e várias agressões de escravos. Era evidente que o inteligente Beremis não queria causar constrangimento ao sheik, e respondeu cheio de brandura e bondade. Dada a grande diversidade de temperamentos e caracteres, não nos é possível viver em paz com o próximo sem refrearmos a ira e cultivarmos a mansidão. Quando me sinto ferido pela injúria, procuro seguir o sábio preceito de Salomão. Quem de repente se enfurece é insulto, quem é prudente dissimula o insulto. Jamais poderei esquecer os ensinamentos do meu bondoso pai. Sempre que me via exaltado e desejoso de tomar de esforço, dizia-me: aquele que se humilha diante dos homens torna-se glorioso diante de Deus. E depois de pequena pausa, acrescentou: sou, não obstante, muito grato ao rico Taratir, e dele não posso guardar o menor ressentimento. Basta dizer que o seu turbulento primo me ofereceu o ensejo de praticar 9 atos de caridade. 9 atos de caridade? Estranhou o sheik. Como foi isso? Cada vez que pomos em liberdade um pássaro cativo, explicou o calculista, praticamos 3 atos de caridade. O primeiro para com a vizinha, restituindo-lhe a vida ampla, livre que lhe havia roubada. O segundo para nossa consciência e o terceiro para com Deus. Quer dizer, então, que se eu der liberdade a todos os pássaros do viveiro, asseguro-vos que praticareis, ó sheik, 1488 atos de elevada caridade. Atalhou prontamente Beremis, como se já soubesse de cor o número que exprimia o produto de 496 por 3. Impressionado com essas palavras, o generoso Yazid determinou que fossem postas em liberdade todas as aves que se achavam no viveiro. Os servos e escravos quedaram estarrecidos ao ouvir aquela ordem. A coleção organizada com paciência e trabalho valia uma fortuna. Nela figuravam perdizes, colibris, fazões multicores, gaivotas negras, patos de Madagascar, corujos de Cáucaso e várias andorinhas raríssimas da China e da Índia. Soltem os pássaros, ordenou novamente o sheik, agitando a mão resplandecente de anéis. As largas portas da tela metálica se abriram. Aos grupos, aos pares, os cativos deixavam a prisão, espalhavam-se pelos arvoredos do jardim. Cada ave, com as asas estendidas, é um livro de 2 folhas aberto no céu. Feio crime é roubar ou destruir essa miúda biblioteca de Deus. Começamos neste momento a ouvir o fraseio de uma canção. A voz era tão terna e suave que se confundia com um trinado de leves andorinhas e com o arrulhar dos mansos pombos. A princípio era uma melodia meiga e triste, repassada de melancolia e saudade, como as endechas de um roxinol solitário. Animava-se depois, num crescendo vivo, em gorjeios complicados, em trilos argentinos, entrecordados por gritos de amor que contrastavam com a serenidade da tarde e ressoavam pelo espaço como folhas que o vento leva. Depois retornou ao primeiro tom triste e dolente, e parecia ecoar pelo jardim como um leve suspiro de vibração. Falasse eu as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine,
nada seria, tivesse eu o dom da profecia e toda a ciência, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada seria. O encanto daquela voz parecia envolver a terra numa onda de indefinível alegria. O dia tornara-se até mais claro. É tela assim que encanta, explicou o sheik ao reparar na atenção com que ouvíamos embevecidos a estranha canção. O passaredo em revoada enchia os ares com um tiorear alegre da liberdade. Não passavam de 496, mas davam a impressão de que eram 10.000. E de quem são esses belíssimos versos? Indaguei. O sheik respondeu: não sei, uma escrava cristã ensinou-as a Telassim e ela jamais os esqueceu. Devem ser de algum poeta nazareno. Essa informação eu a ouvi há dias da filha do meu tio, mãe de Telassim.